Olá, olá. Obrigado, pessoal, por ter vindo. Desculpa o atraso, a gente acabou tendo que... A gente está querendo gravar, porque muita gente não pôde vir, então ficou um grupo meio pequeno. Mas a ideia justamente é que a gente grave isso aí, coloque online, depois se vocês quiserem rever, quiserem ficar à vontade, lá vocês vão poder fazer isso, passar para os outros, tá? Bom, primeiro de tudo, queria agradecer a TAFWorks, né? Principalmente para o Ramalho, que acolheu a gente aqui. Então, quem estava seguindo lá, a gente não conseguiu, na primeira vez, um lugar, aí na segunda vez a gente conseguiu cancelar a gente, e daí finalmente a gente conseguiu com eles. Então, muito obrigado pela sua ajuda. Acho que é de extrema importância para a gente fazer isso. É o nosso primeiro encontro, então, que bom que deu certo, que a gente conseguiu fazer isso aqui, tá? Então, basicamente, vou falar rapidinho também, a Audacity ajudou a gente, como vocês podem ver, a gente é da Audacity, então, obviamente, eles cederam o nosso tempo para correr atrás disso aqui. Hoje, como vocês viram lá, a gente vai ter o Ranulfo falando do uso de grafo e o Mário falando da parte de ensembles, tá? Então, obrigado a todos por terem vindo e espero que vocês curtam, tá bom? Vou passar a palavra para o Ramalho aqui, falar um pouquinho sobre a TAFWorks. Isso, obrigado. Obrigado a todos por terem vindo, obrigado a vocês terem organizado e vocês que vão falar. Então, a ThoughtWorks é uma empresa de 20 anos de idade e é uma empresa que foi pioneira no movimento ágil, tá? Eu gosto de falar que entre os, 15 signatários do Manifesto Ágil, 2 deles são consultores da ThoughtWorks. Um deles é o Martin Fowler e o outro é o Jim Highsmith. Então, é uma empresa que já está espalhada em vários países do mundo. Nós estamos hoje em 14 países. E esse escritório de São Paulo, esse escritório físico, é o mais novo do Brasil. E a gente construiu esse escritório com essa área aqui justamente porque uma das nossas principais missões em São Paulo é se conectar com as comunidades. Então, a gente está promovendo muitos eventos nossos, como também estamos recebendo eventos como o de vocês. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês e é um investimento que a gente está fazendo para ter isso. Depois nós vamos pedir pizza e tal. Enfim, o que mais que eu queria falar? Bom, então é isso. A ThoughtWorks é uma empresa que faz desenvolvimento ágil, mas de uns anos para cá a gente está trabalhando, por exemplo, bastante com Analytics, né? O autor do livro Agile Analytics é um consultor nosso, o Ken Collier, que por acaso ele está aqui essa semana, porque essa semana nós temos um evento mundial interno chamado Yottabyte, que é sobre Big Data e Analytics, e essa é a primeira vez que esse evento é no Brasil. E esse evento é um evento interno, tá? Ele é uma reunião para as pessoas que estão praticando Big Data e Analytics em vários países se encontrarem e trocarem ideia, falar sobre os cases, falarem sobre as melhores práticas e tal. Mas pela primeira vez esse ano nós estamos abrindo para o público externo também o terceiro dia do evento, que vai ser sábado. Eu não lembro qual é o local, mas vai ser aqui perto, vai ser aqui em São Paulo, enfim. Tá? Então, não sei se já terminaram as inscrições, mas se vocês procurarem lá no Meetup Conexão ThoughtWorks, tem lá esse evento. E é isso aí, eu queria dar as boas-vindas, agradecer muito. A gente está, por causa de... É curioso isso, agora eu vou falar uma coisa pessoal. Eu sou muito conhecido na comunidade Python, eu escrevi um livro de Python, etc. e tal. E Python é uma linguagem que a TW usa em alguns projetos, mas a TW é bem agnóstica em relação a linguagens. A principal força de popularização do Python dentro da TW agora, eu acho que é a mesma do mercado, que é justamente Analytics e Big Data, né? Então é isso aí. Queria dar as boas-vindas e vamos nessa. Valeu. Grato. E aí, tudo bem, pessoal? Ok. Uma pergunta rapidinha. Quem é que daqui já conhece base de dados de grafos? Ok. Bom, para aqueles que já conhecem, tem um pouco de paciência que eu preparei algo assim que era mais uma introdução, tá ok? Para aqueles que não conhecem. Então, é isso. E mostrando uma aplicação nesse contexto aqui. E para tentar fazer sentido essa aplicação, eu montei essa seguinte agenda aqui para a gente poder bater um papo. Primeiro, falar um pouco de economia para não marcianos, né? Nenhum de vocês é de Marte, né? Então a gente vai ver se consegue traduzir um pouco o que é o sistema financeiro, econômico, de uma maneira clara que as pessoas entendam
ao invés desse monte de blá 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 que muitos economistas falam aí, que as pessoas simplesmente ficam a ver navios, né? Na realidade, a coisa é mais simples do que a gente imagina, desde que você comece a ver o sistema tal qual ele é. Ok? E depois falar um pouco uma breve introdução à base de dados, quais são os principais players do mercado, e apresentar um pouco desse estudo de caso. Né? E sobre economia, a meu ponto de vista, eu sempre falo para o pessoal com que eu trabalho, ou com que eu dou aula, né, eu falo o seguinte: se você quer entender realmente como é que funciona o sistema econômico e como é que funciona as crises, essas coisas, você tem que entender isso daqui. Ó. Se você entende como é que alguém toma um porre, como é que alguém... Né, você já está entendendo economia. Porque é basicamente um processo de expansão de endividamento. Nessa analogia, a gente tem aqui a cachaçinha, né? Alguém gosta de cachaça, beleza, gostoso de vez em quando. Só que a gente traduz, em vez de ser a cachaça, a gente pega a dívida. Tá ok? E a dívida, hoje, sempre foi o maior negócio do mundo. Se vocês olharem aqui, ó, isso daqui corresponde às ações. Ok? E o resto aqui, tudo, é dívida. Dívida de governo, dívida de corporações, dívida securitizadas, não securitizadas. E observem, desde 90 até 2012, quando foi o reporte do McKinsey, quantos por cento os ativos respaldados em dívida correspondia ao total. Isso aqui no mundial. Veja, sempre quase acima de 70%. Todos os ativos mundiais eram compostos por dívida. Não são as ações, são dívidas. Okay? Então, aqueles que controlam o processo de endividamento são os players que mais se beneficiam. E na palestra está escrito lá, bom, já volto lá. Na palestra está dito, conexões perigosas. A gente vai ver o porquê que são conexões perigosas daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem que, de novo, essa analogia entre tomar um porre e o processo de desenvolvimento econômico, até estabelecimento de uma crise, é coisa simples. Durante uma fase de expansão de crédito, como aconteceu no Brasil em 1994, e se estendeu até 2012, as famílias, empresas, governos, eles têm um acesso muito rápido e fácil para créditos. As taxas de juros estão relativamente mais baratas, né? Então, há toda uma propaganda na televisão, há aquelas grandes empresas que estão falando, vem aqui, é baratinho, tal, facilitamos, e aí todo mundo vai, beleza, começa a se endividar, taxa de juros grande, e nesse processo começa a haver um aumento de produtos e serviços produzidos e vendidos, isso faz o quê? Aumento do PIB, que é a mesma coisa que crescimento econômico, aí fica presidentes todos contentes, pessoal das finanças contente, porque está atraindo investimento internacional para o país, e aí o resultado é que tem que tomar cuidado com a ressaca, com o que vem depois. Esse cuidado com a ressaca é isso daqui, ó. É exatamente o processo de... a sua dívida aumentar tanto que a quantidade de juros que você tem que pagar, ela começa a ficar cada vez maior em relação ao que você ganha. Só para vocês terem uma ideia, em 2003, o setor familiar, que corresponde a aproximadamente 70% do PIB do Brasil, né, que contribui, a dívida deles, o percentual de dívida como é que era isso? O percentual de dívida que os caras tinham comprometido, né, era em torno de 15%. Em 2012, era em torno de 45%. Quer dizer o quê? Se o cara ganhasse 1.000 em 2003, ele tinha que pagar em torno de 150 de dívida. Em 2012, ele tinha que pagar 450. Quer dizer o quê? Não dá para continuar assim. E vocês sabem muito bem como é que funciona as taxas de juros compostas aqui no Brasil. Elas são terríveis, elas são muito grandes, né?
E a expansão do crédito ela ocorre de uma maneira seguinte: quando tem gente para se endividar e pagar os juros e empréstimo de preferência em dia, ok? Essa é a condição básica. E quando há entrada de recursos financeiros internacionais através da conta financeira, que faz com que esse recurso, boa parte dele, vá para o mercado monetário, que é onde os bancos eles obtêm o dinheiro no seu dia a dia para poder financiar os empréstimos que eles fazem, tá, ok? Tendo essas duas condições, a expansão de crédito ela ocorre em níveis grandes, tá, ok? E essa ressaca, realmente, como eu estava te falando, né, ela ocorre quando o nível de endividamento é elevado demais. E quando isso ocorre, as pessoas, empresas, não conseguem pagar em dia os juros, ok? O banco reduz a expansão de crédito, menos produção e vendas, redução do PIB ou não crescimento do PIB, desemprego, prejuízos para os empreendedores, e aí desencadeia o que? A crise econômica. Faz sentido isso daqui ou está... Não é? Não faz sentido? Faz sentido que seja esse processo ou você acha que estou falando bobagem? Faz sentido. É assim, no mundo todo. E esses caras aí, essas corporações, como que eu vou mostrar através da base de grafos, eles se beneficiam de todo esse sistema que eles montaram, expandindo ideias que lhes beneficiam, Ideias tais quais, por exemplo, o que é dinheiro? Duvido que alguém de vocês consiga me definir o que é dinheiro, tal como realmente é. Não vou perguntar, mas eu vou mostrar. Mas eu duvido. O Banco da Inglaterra, em 2014, ele publicou esse Money in the Modern Economy Introduction. Ele fala o seguinte: dinheiro, nos dias de hoje, é um tipo de dívida. Ou seja, eu devo a você. Óbvio que ele vai definir dinheiro dessa maneira, certo? E ainda por cima ele fala o seguinte: há 3 tipos principais de dinheiro: efetivo, depósito bancário e reservas do Banco Central. Ó, isso aqui, essa apresentação vai ser enviada para todos, tá, ok? Nem precisa se preocupar em tirar foto, tá? Vai estar tudo disponível, tá? Isso daí é a mesma coisa que fazer a seguinte definição: fruta é um tipo de banana. Quer dizer, com essa definição, laranja, melancia, abacate, essas coisas não são frutas. Existem somente 3 tipos de frutas: banana nanica, banana da terra e banana maçã. A quem beneficia essa definição? Aos produtores de banana. A quem beneficia essa definição apresentada aqui pelo Banco Central da Inglaterra? Aos bancos centrais e às empresas financeiras que se expandem o crédito, porque vocês viram que é o maior negócio do mundo, o endividamento. Por que aqui não se fala que o sistema de compensação de crédito mútuo que existe na Suíça desde 1934, que atende mais de 70 mil pequenos e médios empresários lá, e que não dependem do endividamento? Por que aqui isso daí não é considerado dinheiro? Porque não entra no negócio deles. Então, as definições tem que tomar muito cuidado com que tipo de definição você usa para poder... Porque você está beneficiando uma ou outra corporação. E esses caras fazem de tudo que as pessoas não entendam realmente o que é dinheiro. E tampouco como é que ocorre o processo de criação do dinheiro. Tá, ok? E por que as conexões são perigosas? Porque hoje nós colocamos, historicamente foi colocado no poder dessas instituições financeiras o direito de eles expandirem o crédito, ou seja, endividar as pessoas, e esses caras fazem isso tanto para atividades que contribuem para gerar emprego, né, tal, assim como as especulativas, né, como a gente viu recentemente nas crises, né, e isso é assim que tem ocorrido. E aí acontece o seguinte: esses caras fazem todo esse processo, desencadeiam as crises, como aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos, Europa, e vai acontecer na China e assim por diante. E depois vem aquelas políticas tipo a do Henrique Meirelles de hoje.
Agora tem que fazer o, como é que fala? Todo esse sistema de austeridade, tem que reduzir gastos, essas coisas todas. Dentro dessas estruturas que eles criaram, é isso. Só que, por exemplo, por que os caras não fazem algo diferente como o pessoal da Inglaterra está tentando fazer? Lá tem um movimento chamado Positive Money. Entrem no site depois, positivemoney.org. Vocês vão ver o que é que esses caras estão fazendo lá. Eles estão tentando mudar, fazer com que o Banco Central da Inglaterra mude a maneira de criar o dinheiro dentro da Inglaterra e também a maneira como os bancos expandem o crédito. Isso daqui, por exemplo, Rede Globo, essas outras instituições de ensino aqui no Brasil, elas não falam sobre isso daí. E isso é uma coisa séria que está acontecendo lá e aqui não tem sido falado. Ok? Pode falar. Especificamente a respeito da crise imobiliária lá no mercado americano, eles fizeram inclusive um filme sobre isso, teve um fundo, um ou dois fundos, um ou dois matemáticos ou grupos de pessoas, como nós, que gosta de dados, entrou lá e conseguiu, olhando as informações históricas, prever o que ia acontecer no mercado americano. Foram pouquíssimas pessoas. Eles conseguiram prever, apostar contra e ganhar muito dinheiro com isso. Sim. Com o seu conhecimento, com as informações públicas que existem no Brasil hoje, há como nós fazermos um trabalho parecido com o que foi feito lá por esses agentes, por esses fundos americanos que conseguiram prever a crise do mercado imobiliário brasileiro? Dá. Depois eu te mostro 2 working papers que a gente lançou lá no Unicamp. Eu sou pesquisador colaborador lá no Unicamp também. Esse ano a gente lançou 2 working papers que mostram todo esse processo de expansão de crédito, como é que é esse mecanismo, tá ok? Se vocês não têm problema, está em inglês, mas aí fica... Se vocês tiverem alguma dificuldade, dá um toque para mim, depois eu passo o e-mail aqui e a gente conversa. Sim, há possibilidade, a gente deve, inclusive... Eu tenho a seguinte ideia, de transmitir mais esse tipo de informações para que as pessoas comecem a se antenar e ver como é que se pode precaver dessas coisas, porque vai vir muito mais buchas daqui para frente, tá bem? Bom, então, esse processo de embriaguez coletiva, ou seja, o pessoal recebe um monte de crédito e depois chega a um nível que não dá mais para pagar, isso existe um padrão. Tá? Vou mostrar aqui a curva padrão e depois eu vou mostrar dados reais. Tá? Isso tudo aqui é só para introduzir, para depois mostrar o estudo com grafos. Tá, okay? Senão, se eu for direto nos grafos, vai pegar coisa sem contexto. Tá? Esse aqui é o padrão. Veja, é basicamente esse tipo de curva aqui. Essa curva ela faz isso. Ó. O detalhe é o tempo em que esse padrão ocorre. Ele varia de em torno de 10 a 15 anos. Tá ok? Então, por que muitas pessoas não conseguem ver? Porque as pessoas muitas vezes estão se ocupando no seu dia a dia com o que vão comer amanhã ou o que vão fazer amanhã, mas não tem essa análise histórica de como é que está ocorrendo esse processo. Então, por isso que dificilmente as pessoas veem. Na realidade, o funcionamento do sistema ele tem um time lag, aqui um tempo de ocorrência. Se você não analisa isso de acordo com o tempo, você não vai conseguir observar o que está acontecendo no sistema. Okay? Então, para vocês começarem a pensar, ok, como é que eu poderia fazer uma análise maior desse tipo, você tem que começar a observar o time lag. Tem que levar isso aqui em consideração. A primeira onda de expansão de crédito, como ocorreu aqui, aconteceu na década de 60, final da década de 60. Foi o que correspondeu ao chamado crescimento econômico, milagre econômico do Brasil. Tá, okay? Então subiu aquele monte de endividamento, subiu aquele monte de crescimento econômico e de repente, pá, e veio a década perdida. De 80 até 90, ou seja, aí o padrão seguinte tem a época da cachaceira, ou seja, do endividamento, começa aqui, tem esse time lag. Depois tem a ressaca. A ressaca geralmente é em torno de 15 a 20 anos, 10 a 15, 20 anos, depende muito do contexto. Por isso que agora o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está tentando aprovar essa coisa que acho que até o Senado já aprovou, né? A PEC 241, que é para ter um prazo de 20 anos. Porque os caras já sabem que o padrão de desaceleramento do nível de dívida demora de 20 anos, principalmente aqui no Brasil, que as taxas de juros são gigantes. Né? Então, é um problema muito sério isso daí.
Então agora os caras têm que fazer todo esse arroxo, para quê? Para depois começar a vir mais gente com capacidade de se endividar, um bando de gente que está por aqui vai morrer, depois nasce outro, ou nova gente que entra no mercado, ou seja, gado. Vai entrar mais gado, entra mais gado, entra mais gado. Né? E aí vai levando até que esse processo se forme de novo. Tá, ok? Pena que... Aqui é só para vocês verem o sistema dos Estados Unidos, o setor familiar. Veja. Só que aqui eu peguei só para mostrar como é que foi a diferença da expansão do crédito no sistema Bretton Woods. Aqui o dinheiro, o dólar era respaldado em ouro, $35 correspondia a 1 onça de ouro, tá, ok? A partir daqui, o dinheiro mudou a natureza dele, o dinheiro já não é mais lastreado em mais nada, tá, ok? Veja a velocidade com que essa coisa aumentou. Ok? Eu vou acelerar aqui porque tem muita coisa para falar. Senão, tá? E depois, quem quiser mais informação, a gente tenta fazer um hangout aí pela internet, que eu mostro muito mais dados, e outras bases de dados para vocês brincarem aí, a gente tentar fazer alguma coisa junto, beleza? Aqui, veja aqui o setor familiar do Brasil. Eu peguei do começo do plano real até agora. Veja. Desculpa, galera. Eu estou... Vamos lá, meu filho. Ok. Veja só onde que começou a haver a aceleração do processo, onde a taxa de crescimento da expansão de crédito começou a aumentar. Foi a partir do momento em que o Henrique Meirelles assumiu a presidência do Banco Central, em 2003. Ele ficou até 2010. Veja o que aconteceu com a expansão de crédito, ou seja, o negócio dos banqueiros aqui no Brasil praticamente explodiu de alegria, porque os caras conseguiram fazer um nível de endividamento gigantesco no Brasil, desde 2003 até 2010, durante o governo do Lula. Né? E isso aí continuou depois, com a Dilma, até chegar um determinado momento que, putz, eu não aguento mais de tanta cachaça, ou seja, estou cheio de dívida. Pô. Aí entra essa nhaca toda que a gente está vendo aí, que é os caras lá, ministro da Fazenda, o mesmo cara que contribuiu para fazer esse processo de expansão de crédito aqui, né? Henrique Meirelles, agora, na época era Banco Central, agora é do ministro da Fazenda, agora ele apresenta o remédio da ressaca. Como é que chama aquele remédio da ressaca que a gente não... Eu nunca tomei porra, mas é algum remedinho aí que a galera usa, que é tão famoso, que para diminuir um pouco. A Epocler, alguma coisa... Engove, sei lá. Aí, ou seja, que seja. Aí, então ele vem lá, vamos tomar um chá de boldo aqui agora, vamos fazer uma coisa amarga. Aí vem com essas coisas de PEC e tal, para ferrar, para beneficiar novamente o sistema bancário, né? Não é para beneficiar o sistema brasileiro. Né? Aqui, só para vocês verem como é que está o sistema na China. Veja a expansão do crédito na China, como é que está hoje. Gente, a China vai quebrar legal nos próximos anos. Vai ser um puta crash. Entendeu? Nem sei o que é que vai acontecer, mas o bicho vai pegar. Quer dizer, mais ou menos já sei. Eles vão adotar a política do Japão. Entendeu? A política do Japão é de pegar, o governo fazer vários investimentos, aumentar para caramba o quantitative easing, né, e assim por diante. Eu imagino que seja isso por causa que eles chamaram muitas vezes o economista-chefe do Nomura Financial Institution, chamado Richard Koo, que esse cara ele é o que ele defende. Inclusive, ele criou até um livro chamado Balance Sheet Recession. Quem quiser ler, vale a pena. E essas instituições financeiras que criam todas essas bolhas, elas sempre estão à busca de novos mercados. Então, elas entram pela conta financeira no país, fazem toda aquela auê no mercado monetário, possibilita com que os bancos expandam o crédito. Aí depois, quando a coisa já tiver totalmente endividada, elas vão para outro mercado onde tem a gente para se endividar, para a gente poder lucrar, porque o negócio deles é lucrar no curto prazo. Tá? Principalmente no mercado monetário. Aqui, se vocês querem ver como é em relação ao Brasil, tem esse site aqui. Ó. Esse aqui é International Banker. Né? Então, tem uma matéria de 21 de julho de 2015, né? O setor privado bancário do Brasil, uma indústria em... Né?
Então, tem uma parte que ele fala, bom, devido ao contexto brasileiro, agora os investidores estão tendo que sair e vão buscar locais onde haja possibilidade de fazer endividamento. Esse local, principalmente, foi Miami, um dos locais. Eu estive lá o ano passado e realmente Miami está num boom de especulação imobiliária gigante. Né, tá, e uma parte desse capital daqui ou de outros foram alocados para lá. Ou seja, eles sempre estão deslocando coisas para buscar lucro rápido. Né? E agora vamos entrar direito para ver quem é que são esses caras. Tá, okay? Essa é a introdução. Por que eu considero que essas conexões internacionais bancárias elas são perigosas? Por causa disso, porque elas favorecem um processo de expansão de crédito, depois desencadeia toda uma bolha econômica e depois gera a crise e aí deixa o país do jeito que nós estamos aqui hoje e continuam ganhando mesmo porque os políticos não vão alterar a estrutura financeira. Porque muitas vezes alguns deles não sabem como é que funciona isso, né? Ao contrário do que está acontecendo lá na Inglaterra, alguns deles já sabem e estão tentando se mobilizar, mas tem solução para isso tudo. Então, essas instituições financeiras que eu vou mostrar daqui a pouco, elas estão no processo de produção e distribuição, né? E elas se conectam através de uma rede chamada SWIFT, que foi criada em 73, está aqui, né? E o sistema de criação e distribuição do dinheiro ocorre na maior parte dos países do mundo, exceto uns 8, mais ou menos, dentro de uma coisa chamada sistema de primary dealers. Ok? Alguém já ouviu falar do sistema de primary dealers? Basicamente é o seguinte, aqui estou eu, o governo, você é o Banco Central, e vocês são um grupo de instituições financeiras que vão ter acesso ao maior ativo financeiro de maior liquidez. Que sabe o que é? A minha promessa é que eu vou pagar o que eu estou devendo, a título de dívida. Lembra que o negócio maior do mundo é dívida? Viram aqueles dados? Então, um dos maiores ativos é o do governo. Toda vez que o governo vai lançar título, então, uma pequena parte vai lá no Tesouro Direto aberto, online, mas uma parte vai para vocês, que são os primary dealers, que são selecionados a dedo para poder participar desse processo gigante de criação do dinheiro, e depois já sabe como é que é. E vocês são os caras que vão também fazer a expansão de crédito para o setor familiar, para o setor privado, para o setor governamental. Primary dealers no Brasil, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, JP Morgan, entre outros. Tá bem? Aqui está. Ok? Isso daí, esses dados eu tirei do Handbook Central Bank de 96, mas prevalece até hoje essa estrutura. Tem algumas diferenças de um país para outro. Mas agora vamos entender o seguinte, como é que hoje, né, o atual sistema monetário. Lembra que eu falei o seguinte? Até 73, o dinheiro era lastreado em ouro, principalmente o dólar, que é a moeda mais usada no mundo. A partir de então já não é mais. Então, vamos entender rapidinho como é que os bancos centrais e os demais bancos criam esse tal de dinheiro. É que nem Harry Potter, né? Aquela coisinha dele lá. Tá, vai lá, cria dinheiro aí, entendeu? Basicamente é simples assim, gente. Quando compram algo, é pura mágica. Goethe, aquele caboclo lá, escritor, filósofo, acho que era escritor, filósofo, alguma coisa assim. Ele escreveu uma obra, no final, eu não me lembro agora se foi 1600 ou 1700, que ele já retratava esse processo aqui, né, na Alemanha, através de uma fábula, onde ele fala do Fausto, que era o homem, um cara que era, acho que alquimista, que vendeu a alma para o diabo, e o diabo deveria fazer o quê? Atender os desejos mais recônditos do Fausto, né? E, em troca, o diabo poderia chegar lá e quebrar o pescocinho dele e levar a alma, né? Então, aonde ele conseguiu atender o desejo do Fausto foi montar um sistema de criação do dinheiro através do nada, toda vez que compra algo. É muito interessante essa obra. É que eu não me lembro agora os detalhes. Bom, e aqui está a prova, né? Se vocês um dia forem nos Estados Unidos, comprem lá esse livrinho aqui do Fed, né? Está dizendo o seguinte: quando você ou eu lançamos um cheque, devemos ter fundos, né? Senão volta lá, cheque sem fundo.
Só que quando o Fed ele escreve um cheque, ele está criando dinheiro. Ele compra, quando ele compra algo, ele está criando dinheiro. É simples assim. Como diz aqui essa publicação do Fed. Put in simple. Toda vez que o Banco Central compra algo, ele está criando dinheiro, ponto final. Acabou. Assim, simples. É um registro contábil. Simples. Bota lá um númerozinho. Veja essa publicação aqui do Banco da Inglaterra. Como é que os outros bancos criam dinheiro? Da mesma maneira. Quando você quer um empréstimo, você vai lá, mostra todas aquelas exigências, né, que os bancos querem, mostra, aí o cara fala, tá bom, você está elegível para receber o empréstimo, né? Aí você assinou lá a sua sentença de morte, não, brincadeira, você assinou o seu contrato de dívida, você comprometendo a pagar o que você emprestou, mais os juros, né, em tantos anos. A partir daquele momento, o dinheiro está criado. Okay? Porque o fato o banco ele simplesmente vai inserir um dígito na sua conta e não necessariamente ele deve ter efetivo na conta. Geralmente não tem. No processo de expansão de crédito, quando está entrando muitos recursos financeiros internacionais no país, isso entra no mercado monetário. O mercado monetário é o local onde os bancos podem obter empréstimos, né, de efetivo por um prazo de até 1 hora, até um dia, até uma semana, mas nunca um ano. Okay? Geralmente é um muito curto prazo. Okay? Então, o mercado monetário aqui no Brasil não é tão grande, mas é relativamente maior do que muitos aqui na América Latina, né? Tá, não me lembro agora a cifra, tá, de quantos trilhões, mas o maior de todos, sem dúvida nenhuma, é o do norte-americano, em Nova York, e Europa, e também lá na região de Xangai, né, onde são os maiores. Você ia falar? Não, chegando já. E a prova disso daqui, de como se cria, está aí, entendeu? Agora, vamos entrar nos grafos. Tá ok? Vocês queriam o quê? Que chegasse logo e falasse dos grafos? Ah, se ferraram. Tem que ter paciência, porra. Eu tenho 1 hora e pouco para falar. Eu falo aqui, eu faço uma enrolação aqui, entendeu? E aí, acabou. Estou zoando. Desculpa essa introdução rapidinha aí. Tá? Lógico. E você queria fazer também, né, senhor? Fala aí. Não é uma questão de apostar, é que vai mesmo, né? É só não sei quando, né? Porque é matemática, entendeu? O nível de endividamento aumenta muito rápido devido à taxa de juros compostos. O nível de ganho das pessoas não aumenta na mesma velocidade. É simples. É que nem célula cancerígena. Ela se acelera muito mais rápido do que o crescimento exponencial quanto o crescimento linear. É isso. E ao longo do tempo. Não tem como. A menos que a pessoa tenha um fluxo de renda suficiente que acompanhe o nível de endividamento dela, ela vai conseguir sair daquilo. Caso contrário, não vai. É matemática. Não tem como. Bota no Excel lá, faz uma simulaçãozinha, você vai ver. É matemática, não tem como. É impossível você ganhar de um crescimento exponencial com uma curva. Se a sua dívida, a evolução da sua dívida é que nem uma taxa de juros compostos, e o seu ganho é linear, ou estático, salário, como é que fala? Salário fixo, você não vai conseguir sair dessa história, a menos que você faça uma engenharia de financeira sua para poder sair dessa coisa. E ali na China ela expandiu demais a taxa o crédito, porque quando ocorreu em 2008 a crise dos Estados Unidos, por que você acha que logo em 2009, se não me engano, a bolsa de Xangai aumentou, foi aberta? Porque esse dinheiro tinha que sair de algum lugar para expandir para outro, e foi para lá. E a maior parte dos investidores lá na China são setores familiares, né, infelizmente, que não entendem como é que esse processo. Por isso que muita gente perdeu dinheiro ao rolo naquilo lá. Né? Você ia falar uma pergunta também, senhor? Perdão? As fintechs. No final eu vou falar da fintech. Tá?
é onde a gente pode fazer uso do blockchain, principalmente, para criar um tipo de dinheiro que nos beneficie. Assim como já existe o Bitcoin, né, nós podemos criar outros. Agora vamos entrar direto aqui na base de dados de grafos. Tá bem? Bom, o grafo basicamente o que é? Um conceito da matemática. Ele é composto de nós, né? Nós e relações, basicamente. Você pode escrever grafo de várias maneiras. Uma dessas aqui é isso daqui, né? Que isso daqui é a estrutura basicamente do Cypher, do Neo4j, tá? Só para vocês já começarem acostumando. Aqueles que já conhecem, tenham paciência, né? Eu tenho que apresentar o básico para quem não conhece, tá ok? E aí que está. Grafos é nós conectados por relações, ok? E os grafos eles possuem propriedades e as relações também. Então, a base de dados de grafos ela tem que ter não somente os nós e as relações, mas também as propriedades inerentes para depois fazer as buscas que vocês desejarem e aplicar os algoritmos necessários para atender as respostas que vocês quiserem. Né? Um exemplo de gráfico mostrando as propriedades, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 grafos, certo? 1, 2, 3 relações. Tá, okay? Esse grafo aqui chama-se PyData. As propriedades dele são a data, o local onde foi realizado, né? Tá aqui. Aqui está a relação aqui é chamo de realizado. Se eu quisesse ter outras propriedades, aqui, por exemplo, o horário que começou, poderia colocar, né? O local foi aqui, né? Avenida Paulista, 2300, conjunto 41, tal. Aí apresentou Mário Filho, aí está. E eu também aqui estou. E aí, de uma outra maneira, aqui está a forma de representar esses dados que estão visualmente. Tá, okay? É relativamente intuitivo a maneira aqui, não tem muito segredo. Né? Ok? Vamos ver mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Aqui, outro exemplo de gráfico, por exemplo, Sistema Monetário Internacional, aqui eu chamo 1, 2, 3 grafos, né, de Bretton Woods, de 45 a 73 foi quando ele funcionou, eu considerava dinheiro ouro, crédito, era dívida, expansão dependia do ouro, aí depois, expansão no atual depende do endividamento dos clientes e outros detalhes, que são recursos internacionais entrando, né. São exemplos de grafos, a gente pode representar qualquer coisa, agora a gente vai usar grafos dependendo do problema. Tá? E base de dados orientada a gráficos, basicamente, é um sistema de gerenciamento de dados online que adota o CRUD, né, que é Create, Read, Update, Delete. Né? Não vou entrar em mais detalhes aqui, porque eu mesmo já não entendo muito mais dessa parte de TI, não é a minha formação básica, ok? Então, seria fazer uma embromation, não é o objetivo. Né? E o banco de dados de grafos ele prioriza as relações. Né? Então, ele vai fazer as análises diretamente nas relações. Né? Então, para você até montar uma base de dados de grafos, você tem que ter um pouco mais de maturidade e conhecimento a respeito do problema que você está trabalhando, a fim de identificar o que é que realmente vão ser os nós, o que é que realmente vão ser as relações, tá, ok? E para isso, para você montar uma base de dados adequadamente, você tem que ter a seguinte ideia: você tem que saber quais são primeiro as perguntas-chave que você tem que responder. A partir daí, você começar a delinear essa estrutura, tá? Pelo menos é a maneira como eu vejo, a maneira como eu estou trabalhando. Se vocês que trabalham com grafos, vocês têm uma outra perspectiva, depois a gente pode até conversar. E eu posso até aprender com vocês também. Tá, okay? E um exemplo vou mostrar aqui uma diferençazinha entre uma base de dados de grafos e uma base de dados relacionais. Por exemplo, aqui tem pessoa, né, esse grafo chamado pessoa, tem uma propriedade que chama nome, né, chamada Alice. Alice colabora no departamento este aqui. Essa mesma representação, né, ela seria feita na base de dados relacionais dessa maneira. Estaria aqui a Alice, certo? A Alice teria que ter um identificador, estariam aqui os departamentos, aí teria que criar uma outra planilha relacionando os IDs da Alice com os IDs dos departamentos. Aqui é tranquilo, mas agora quando você tem uma base de dados muito grande, com vários nós, com várias relações, fazer isso na base de dados relacionais, ela torna-se um pouco complicada, e às vezes não é muito eficiente para fazer a busca buscar as informações que você quer. Às vezes já ocuparia muito mais
muito mais dados, muito mais tempo, né, comparado com uma base de dados de grafos que já foi montada priorizando as relações, né, basicamente, ok? E as vantagens competitivas em usar a base de dados, basicamente, como ela amplifica as possibilidades dos data scientists explorarem as relações potenciais, né, e em seus conjuntos de dados. E, com isso, a geração de conhecimentos úteis para a tomada de decisão. E permite uma visão coesa do sistema, porque o sistema todo já está estruturado de uma maneira relativamente coesa, e você consegue visualizar as partes que lhe interessam, porque as informações já estão lá. E isso facilita a inserção, modelagem, inclusive a inserção de novos tipos de dados, porque é simplesmente você colocar um nó a mais e uma relação a mais e pronto, né? E o tempo de desempenho de consulta, segundo esse trabalho aqui, veja na base de dados relacionais, conforme vai aumentando o número do dado, aqui praticamente explode o tempo de consulta. Numa base de dados de grafo, ela é muito mais rápida, tá, ok? E os players, basicamente temos vários players, né? Tem aqueles que fazem a armazenagem do grafo já da forma nativa, outros fazem uma forma não nativa, e aqui nós temos o processamento já dos grafos de forma nativa. Bom, e daí temos vários, né? O Titan, que é relativamente bem conhecido, o Neo4j, que é o mais utilizado hoje, né? E é o que eu utilizei nesse pequeno exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, né? O Neo4j vocês podem obter mais informações, e o Neo4j ele utiliza basicamente o Cypher como linguagem, né, uma linguagem para fazer todas as buscas, né, para implementar os algoritmos que você quer. Você pode fazer a interação com o Cypher usando PHP, você pode usar com o Python e outras linguagens. No exemplo que eu vou mostrar, eu vou usar o Python Neo, que é um dos APIs para fazer essa conexão usando o Python e a base de dados do Neo4j. Desculpe. Ela é linguagem declarativa, né, e escrita basicamente em Java. E quando você vai utilizar, por exemplo, o Python Neo, é muito simples mesmo. Vocês já devem ter muita habilidades nisso daqui. Quando forem olhar lá o tutorial, vai ver. Importar as classes, né, a classe do grafo, a classe do node, a classe das relações, acabou. É simples, assim, não tem muito mais segredo. Tá, ok? Alguns detalhes a mais tem lá, mas o básico é isso daqui. Tá, ok? E aí você cria o objeto na classe graph, e a partir dele você faz as operações relacionadas para esse objeto, né? Delete all, ou insertar coisas, ou criar um nó, ou criar uma relação, e assim por diante, né? Aí vou ver agora um pouquinho da aplicação, né? Os conjuntos de dados, basicamente, os dados dos bancos que atuam naquele sistema de primary dealers, lembra que eu falei para vocês, né? Que é o direto lá com o banco. Em cada site do Banco Central tem as relações. Então eu peguei de mais ou menos, acho que uns 40 países, fui no site de 40 países, do Banco Central de 40 países, e peguei esses dados e tabulei, né, e coloquei aí no Excel, para facilitar, mostrando. Isso para 2016, tá? Tem outros dados. Então, você tem aqui o grupo do banco, né, porque cada banco tem várias filiais, né? Aí você tem lá o país na qual ele está, e essa outra base de dados aqui é uma base de dados que recentemente foi lançada por uma ONG, que ela mostra o quanto que esses bancos investiram para ações que acabaram com a biodiversidade em vários países da Ásia. Tá, ok? Então, depois eu peço para o Adriano mandar o link para vocês, que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Então, aí eu peguei essa base de dados, não é muito grande, ela deve ter mais ou menos acho que uns 8.000 linhas, né? É pequena, né? Mas eu achei interessante fazer a conexão entre elas. Então, eu peguei aqui um pequeno exemplo, né? Ainda estou trabalhando com análise dessa coisa, e vou mostrar para vocês. Então, você faz a inserção dos dados lá no Python Neo, né? Você vai ver toda essa
maçaroca de nós misturado com coisa, né? Vou fazer um zoom aqui para vocês verem. Então, aí você vê, nós temos os nó dos países, né? Temos os nós das instituições financeiras e temos os nós dos clientes. Aqui, a cor aqui não está auxiliando muito. Itucha é o nome daqueles clientes que receberam empréstimos para atuar na área de produção de borracha, para a produção de palmas, para a produção de coisas que necessitaram desmatar grandes áreas lá na Ásia e que acabaram causando problemas para a biodiversidade de alguns países, de Malásia, Indonésia e assim por diante. Tá? E quando a gente está trabalhando com nó, para aqueles que já conhecem, mas para quem não, você tem algumas propriedades muito simples, que é auto degree, in degree. Auto degree, basicamente, é quantas relações estão saindo de um nó. Tá, okay? Então, nesse caso aqui, são duas relações que estão saindo nesse grafo direcionado. Né? E para que serve isso daí? Nesse exemplo aqui, por exemplo, usando essa coisinha, esse exemplo do auto degree, eu quero fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, em quantos países cada grupo de banco participa como primary dealer? Né? Nessa base de dados, nesse exemplo que eu peguei aí. Aí você, usando lá o notebook, né, você coloca lá o carry, usa esses comandos aqui que são típicos do Cypher, tá, ok? E aí puxa lá o objeto que você criou, né, do graph, Cypher, execute query, e daqui automaticamente ele já vai conectar com o Neo4j e vai gerar o resultado. Ok? Aí tá. Aqui nesse caso eu pedi para limitar os dados em 10, só para a gente dar uma olhada. Então eu vejo aqui, por exemplo, o Deutsche Bank, ele participa, né, voltando à pergunta, quantos países cada bank group participa como primary dealer? O Deutsche Bank, em 2016, nesse exemplo, ele participava como 20, o HSBC como 20, o JP Morgan como 20, e aí está a lista dos demais. Né? Isso aqui é só para a gente começar a fazer uma análise exploratória do conjunto de dados de grafos. Tá, okay? Eu quero saber, por exemplo, quais países o Deutsche Bank participa como primary dealers. De novo, eu entro esses comandos aqui do Cypher, né? E vai me gerar os resultados de forma gráfica, vai me gerar os resultados de forma de tabelas também, né? Aí eu faço o que eu bem quiser com os resultados que são apresentados. Né? Eu gosto particularmente dos grafos pela maneira visual de eu obter os resultados. Né? Eu sou uma pessoa bastante visual, então facilita para mim ver um pouco mais a complexidade do conjunto de dados. Né? Aqui, continuando, por exemplo, eu quero saber, se eu quiser colocar esse tipo de informação dentro da base de grafos, eu também posso colocar. Por exemplo, nesse caso aqui, o que estão dizendo do Deutsche Bank. Né? O Deutsche Bank está sendo considerado um dos próximos Lehman Brothers. Okay? Lembra do Lehman Brothers? Então, o Deutsche Bank é um candidato a ser um Lehman Brothers. Okay? Aí eu quero saber quais países o JP Morgan participa como primary dealers. Aí vejo o Brasil aí no meio. Né? O Deutsche Bank também está no Brasil. Então, isso daqui é só para mostrar como esses caras eles estão conectados mundialmente nos governos, participando no processo de criação do dinheiro em cada país. Por isso que esses caras aqui muitas vezes são considerados too big to fail. Mas é por causa que eles criaram essa estrutura que é para se autodefender. Né, para achar que as pessoas acharem que eles realmente são importantes, porque as pessoas não entendem como é que é criado o dinheiro e assim por diante, né, como eu mostrei para vocês. Esses caras aí, o JP Morgan estava envolvido no escândalo LIBOR, não sei se vocês sabem que é a taxa de juros LIBOR, que é a taxa de juros que é de referência nos mercados monetários. Então eles afetaram, né, induziram os valores da taxa de juros para beneficiar a eles e os seus grupos e outras instituições financeiras. Então eles estão pagando multas bilionárias por ter feito isso daí durante a década de 2007 a 2008, por aí. Né?
Aí eu quero saber, por exemplo, quais países o JP Morgan participa como primary dealer e quantos empréstimos fez para ações danosas à biodiversidade. Tem os comandos aqui. Como eu falei, a apresentação vai tá lá para vocês, aí depois quem quiser testar, tá? Eu vou disponibilizar também esse conjunto de dados, tá, ok? Aí você vê quais são. Aqui estão os países, né? E aqui estão os países com quem ele financiou. Aqui dentro, nas propriedades, eu tenho aqui o valor do montante em milhões de dólares, qual foi o país e várias coisas. Então, se eu quiser obter essas informações em forma de tabela, é só colocar os comandos necessários, eu vou ter tudo o que eu ocupo, tá, ok? Se você for fazer isso numa base de dados relacionais, a quantidade de linhas de código aqui são maiores que vão ter que fazer. Okay? E dependendo do seu conjunto, por exemplo, envolver, por exemplo, alguns milhões de linhas, isso aqui, o tempo para rodar essa coisa ele é grande. Agora, na base de dados, não. Grafos é relativamente mais rápida. Tá, okay? Aí, por exemplo, quantos clientes cada back group financiou atividades que impactaram negativamente a biodiversidade na Ásia? Entro de novo esses comandos. Vou obter os resultados e assim por diante. Então, dependendo da pergunta, tem os comandos básicos que você tem que dominar. Isso é fácil, entra lá ou depois faz algum curso sobre isso, né? E aprende a manusear, né? Aqui é somente mostrando as potenciais aplicações. E ali eu mostrei um exemplinho usando o auto degree, aquela noção de quantos estão saindo, quantas relações estão saindo de um nó, certo? O in degree é quantas relações estão entrando no nó. Tá, ok? Então, com isso, eu posso saber, por exemplo, quantos países tiveram mais primary dealers em 2016? De novo, está aqui o código. Aí ele vai me dar. Por exemplo, o Japão teve 13 primary dealers, os Estados Unidos 13, a Áustria 12, aí vai a lista. Tá, ok? Quais bancos atuaram como primary dealers nos Estados Unidos em 2016? De novo. Eu obtenho, faço isso para quantos bancos eu quiser, né? Eu quero saber, por exemplo, nos Estados Unidos, na Grécia e Brasil, em 2016. Então, ele já começa a apresentar. E aqui a gente vê interessante as relações, né? Que, por exemplo, JP Morgan, ele está na Grécia, ele está no Brasil, ele está nos Estados Unidos, Goldman Sachs está na Grécia, está no Brasil, está nos Estados Unidos. Ou seja, dentro desse grande grupo de players, instituições financeiras internacionais, existe um grupo que ele está atuando simultaneamente, não em 1, 2 ou 3, às vezes em 10, 15, 20. Okay? É que aqui esses dados estão nesse conjunto de dados maior que eu tenho, que eu estou analisando, mas aqui, como eu falei, é apenas uma amostra, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer com a base de dados de grafos, né? Eu quero saber de novo para esses países, Estados Unidos, Japão, Hong Kong, Reino Unido. Aí, de novo, entro com o carry, entro com os dados, executo. Bom, e aí está aí, básico, simples, né? Então, basicamente, tem muito mais coisa para mostrar, mas aí fica para uma próxima, né? E antes de finalizar, né, só para falar para vocês o seguinte, que a gente está num período de transição para novos tipos de dinheiro, só que, entendeu? Tem que ficar claro isso. Bancos centrais, outros bancos comerciais, de investimento, shadow banks, é que nem a máquina de datilografar. Está obsoleto. O criptomoeda, o Bitcoin, o Ethereum, são equivalentes aos primeiros computadores portáteis. É um modelo que ainda está em evolução e que a gente pode criar novos tipos de dinheiro a partir dessa nova tecnologia para atender as nossas necessidades e não ficarmos dependentes de um grupo de instituições financeiras que, basicamente, a ocupação delas é fazer aquele processo de embriaguez em massa, de dívida, depois levar ao desenvolvimento da crise econômica e gerar tudo o que está acontecendo, como aqui no Brasil, e aí as pessoas ficarem a ver navios. Se vocês gostam desse processo, o problema de vocês. Eu não gosto e quero trabalhar com quem esteja a fim de criar esses novos tipos de dinheiro para solucionar esses problemas. Tá, okay?
Então, a gente poderia, por exemplo, por que não criar um tipo de dinheiro como oxigênio? O oxigênio é vital. Quem consegue ficar aqui 5 minutos sem respirar, sem morrer? Eu não consigo. 2,5 no máximo. Já estou. Okay? Oxigênio é vital. Você não consegue. Dificilmente tem um caboclo no mundo que consiga ficar 20 minutos sem respirar. Dificilmente. Tem uns loucos aí que conseguem. A maior parte morre. Mas o oxigênio é livre. Ok? Não tem uma corporação, não tem um grupo de corporações que estão influenciando na criação deles. É livre, é distribuído e está aí. Okay? Então, por que num sistema econômico onde o dinheiro é necessário, não é? Por que a gente tem que outorgar a um grupo de instituições financeiras que historicamente está ferrando com a sociedade, gerando crises, gerando momento de expansão, depois gerando crise? Por que a gente tem que continuar com esse mesmo sistema e não mudar para uma coisa mais inteligente, que atenda realmente os interesses da sociedade, para solucionar os problemas ambientais, para solucionar os problemas econômicos, sociais? Entendeu? Nós temos tecnologia hoje. O blockchain foi uma grande sacada que alguém, não sei, alguém bendito aí fez, colocou disponível código aberto, está aí, entendeu? O pessoal está se apoderando, estão usando o Python, estão usando o Golang, estão usando vários outros para fazer essas coisas. Outra tecnologia que também seria bom vocês prestarem atenção, caso vocês não conheçam, é o International Planetary File System. Alguém conhece? O que é isso? É o futuro da internet daqui para frente. A internet, tal qual ela também está relativamente obsoleta. Então, o International Planetary File System é um sistema que possibilitará a fazer essas novas tecnologias a nossos benefícios, a benefício da sociedade. Okay? E, ou seja, tem mais coisa. Desculpa, Mário. Acho que eu avancei o tempo, né? Não, mas acho que sim. Bom, se vocês quiserem ler um pouco mais, tem a versão em espanhol. Tá aí esse livro que a gente escreveu esse ano, eu e minha esposa, New Money for Sustainability. Aí trata não apenas das borboletas, essas coisas. Não, aqui trata de economia, trata do meio ambiente, e o processo de criação de dinheiro e outros tipos de dinheiros que existem no mundo e que as pessoas não conhecem, né? E meu e-mail está aí. Depois quem tiver a fim de bater um contato. E pronto, desculpa aí se eu não cumprir com as expectativas. Ok? Graças. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, Ranulfo. Muito interessante a sua palestra, acho que abre o olho para muita coisa. E também mostra um pouco sim do que a GraphDB pode fazer. Então acho que tem bastante uso aí. Não sei se o pessoal já conhecia, eu realmente só fui conhecer a GraphDB quando eu fui fazer mestrado, então não é um negócio muito comercial, a gente costuma ver muito comercialmente, mas se você for ver, por exemplo, o melhor exemplo disso aí é o próprio PageRank. O PageRank nada mais é do que uma maneira, que é o gráfico do Google, o algoritmo que criou o Google, basicamente, é o PageRank e é baseado em grafo. Então, vocês verem o poder que esse negócio tem, né? Então, na sequência vem o Mário vai falar de Ensemble modelos, Ensemble de modelos. Então, o Mário, para quem não conhece, ele é um Kaggle Master, então ele participa do site do Kaggle lá e tem uma qualificação muito boa lá dentro. Então, acho que ele vai dar um pouquinho aí os insights de como a gente pode, talvez, melhorar, né, no Kaggle, por que não? Valeu, Mário. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Oi? Acho que esse aqui, eu acho que ele não vai funcionar, mas vamos lá. Boa noite para o pessoal também que está acompanhando pela internet. Como eu prometi para o pessoal que eu falo no Skype, um abraço para vocês. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre o seguinte. Eu ia fazer um tutorial mais simples sobre como você criar modelos de machine learning em Python, mas aí o pessoal sugeriu, não, faz um negócio que envolva alguma coisa mais interessante, mais complicada. Falei, então tá bom. Se alguém não entender aí, reclama com o Adriano, que ele que sugeriu. Baseado em pesquisa, pessoal. Baseado em dados. Então, para... Oi, aumentar um pouco? Opa, por favor. Diga. Oh, que legal. Beleza, vou ficar para cá que acho que fica mais fácil de todo mundo ver então. Então, antes da gente começar, só para eu saber em que parte que eu foco, quem aqui conhece o programa em Python? Bastante gente, então essa parte
já tá mais sossegada. Machine Learning, quem conhece aqui? Beleza, bastante gente também. Então a plateia vai ser boa hoje. Quem aqui conhece o Kaggle? Ótimo. Não vou perguntar mais nada porque todo mundo levanta a mão. Então o que acontece? Vocês já devem ter visto lá no Kaggle que normalmente as soluções que vencem competições são um ensemble. Então basicamente é um monte de modelo junto de alguma maneira que eles funcionam melhor do que cada um deles só individualmente. Só que tem muita gente que fala, pô, mas como é que a gente faz esse ensemble? Né? Como é que você junta esses modelos? E existem várias maneiras, na verdade, de você conseguir juntar esses modelos. Né? Tem o bagging, que é quando você faz várias amostras com reposição dos seus dados e junta tudo numa média. Tem o boosting, que você vai treinando cada novo modelo no erro dos anteriores. Mas o grande método que o pessoal usa no Kaggle é o stacking. Para quem não conhece ainda, o stacking basicamente é uma forma de você gerar previsões através dos seus dados brutos que eu digo os teus dados de entrada, o teu banco de dados, e com essas previsões você vai treinar outros modelos e esses modelos vão te dar a tua previsão final. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que isso funciona. Esse notebook, ele está bem numa forma de tutorial, ele está disponível no meu site, que não surpreendentemente é o mariofilho.com. Eu acredito que talvez alguns de vocês já tenham visto que eu coloquei lá no site do Meetup, e o que está escrito ali é mais porque eu ia colocar como artigo no site, então ninguém precisa ficar correndo lendo tudo que está escrito, que é basicamente o que eu vou falar. Como todo mundo aqui conhece Python, então essa parte de importar, vocês usam pandas, já usaram pandas aqui, NumPy também. Então, para quem não sabe, o NumPy é uma biblioteca basicamente de matemática, computação numérica. Ele tem algumas bases dele em C, então ele acaba fazendo essa conexão e ele te dá a possibilidade de trabalhar com matrizes, com vetores, e faz a computação ser bem mais rápida, o que facilita bastante. E o Pandas para quem conhece R, é igual o data frame do R. Simplificando bastante, seria como se você tivesse uma planilha do Excel dentro do Python. Ele te dá de uma forma mais organizada os teus dados e ele é construído em cima do NumPy. São duas ferramentas essenciais para quem quer fazer análise de dados em Python. E esse ambiente todo, onde está escrito o código e tudo mais, é o Jupyter Notebook, que é um ambiente onde você pode rodar essas células, você pode colocar código nessas células e rodar um pouquinho de cada vez. Facilita bastante na hora da sua análise para você conseguir aí encontrar alguma coisa. Então, os dados que eu vou utilizar aqui, eles são de uma competição atual do Kaggle, que é a competição para você prever preços de casas na cidade de Ames, no Iowa. Quem já mexeu com Machine Learning sabe provavelmente que tem o famoso Boston Housing Dataset, que é um banco de dados de precificação de casas de Boston. O cara que criou esse novo dataset aqui de preços de imóveis, ele basicamente quis criar algo para substituir esse outro de Boston que já estava um pouco antigo. Então ele criou esse aqui, tem só 1.400, no caso o Kaggle dividiu entre 1.400 e poucos para treino e o resto para teste. Eu acho que tem mais 1.400 para teste. E é bem legal porque ele tem vários tipos de variáveis diferentes e você consegue fazer várias análises, dá para você exemplificar bastante coisa. Eu não cheguei a rodar esse código e mandar para o Kaggle. Pela validação que eu vi de outras pessoas, eu imagino que seja mais ou menos o número que a gente vai ver no final, que ele esteja dando lá se vocês rodarem isso e mandarem para o Kaggle, mas não vai ser nada que vai colocar alguém no top 20 ou alguma coisa da competição. É bem simples mesmo, mais para demonstrar as técnicas aqui. Então, aqui tem 79 variáveis no total. Eu só coloquei 5 porque na formatação do meu site só cabia 5, mas dá para ver o resto, aí é só trocar aqueles 5 lá para um número maior. Então vocês, já nesse exemplo, vocês podem ver que a gente tem variáveis teoricamente categóricas e variáveis numéricas.
Para quem não sabe, variável categórica é aquela que, em tese, você não pode dizer que uma é maior do que a outra. Então, por exemplo, a cor azul é maior do que a cor amarela. Se você estiver olhando, talvez, de um ponto de vista de física e tudo mais, você até pode achar uma ordem, mas, em geral, elas não têm ordem. É o caso da variável categórica. A variável numérica já é uma variável que, como o próprio nome diz, ela assume um número. Então, o tamanho em metros quadrados de uma casa, ou então a idade de alguém, são basicamente duas categorias grandes para você colocar essas variáveis, né? Então, basicamente, nós temos essas duas. Para você criar um ensemble que funcione bem, é muito importante você ter duas coisas. Modelos razoavelmente bons, dependendo da técnica de ensemble que você usa, você vai querer modelos que sejam apenas um pouquinho melhor do que aleatoriamente, do que a previsão aleatória, ou em outros casos, como nesse aqui, você vai querer alguns modelos mais fortes. Alguns modelos que eles já sejam bons por si só. E, além dessa questão de ser forte, você precisa de modelos diferentes. Não adianta você juntar 10 modelos que têm correlação 0,999 que você não vai ter um ganho muito grande. Então, como é que você pode gerar essa diversidade? Aqui nós vamos ver algumas maneiras de fazer isso. A primeira maneira que eu vou mostrar é variando o conjunto de variáveis. Variando o conjunto de variáveis é uma frase legal. Aqui, para quem for ver o notebook, eu só criei algumas funções que a função usada no Kaggle para essa competição é o RMSLE. Basicamente, ele é um erro médio quadrado, a raiz quadrada do erro médio quadrado, calculada nos logs das variáveis. Isso, se vocês forem pesquisar, ele é mais ou menos uma aproximação do erro percentual que você tem entre a tua previsão e a realidade. Então, para isso, eu criei a função do RMSLE. O scikit-learn, que é a biblioteca que nós vamos usar para criar esses modelos, e pelo menos é a melhor biblioteca de machine learning que eu conheço para Python, ele requer que você crie essas funções que recebem um modelo, os dados e tudo mais, e depois dão como resultado o erro que você quer calcular. Então, é basicamente por isso que eu criei essas funções. E como nós vamos usar algumas transformações da variável que nós estamos tentando prever, eu já criei várias funções aqui para a gente não ter problemas para transformá-las lá na frente. Uma coisa que a gente vai usar aqui é validação cruzada. Quem aqui conhece o que é validação cruzada? Legal. Então, para quem não conhece, mais uma vez, basicamente, imagine que você tem o teu banco de dados lá com 1000 exemplos. Você vai dividir, por exemplo, em 5 partes, cada parte com 200 exemplos. E aí você vai, dentro de um loop, cada hora você vai treinar o teu modelo em 4 dessas partes e prever na parte que ficou de fora. Você faz isso no nosso exemplo 5 vezes e você tem uma estimativa do teu erro. Aqui, por agora, nós vamos usar a validação cruzada só para obter o erro do nosso modelo. Então, antes de criar o ensemble, eu vou ver qual é o erro do modelo nessa validação cruzada, o erro de cada modelo, para a gente ver se o ensemble vai melhorar ou não, porque em alguns casos ele não melhora. Então, o primeiro conjunto de variáveis que eu decidi criar, nós vamos ter 2 conjuntos que nós vamos usar, 3 que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu simplesmente peguei as variáveis numéricas dos dados. Todas as variáveis, na verdade, que mesmo que elas não sejam numéricas no sentido de interpretação, todas as que estavam de maneira numérica nos dados, usei essa função fillNA, que é simplesmente para preencher os dados que estão faltando com -1. Em alguns casos é importante você tomar cuidado com o modo como você substitui esses dados que estão faltando. No nosso caso, nós vamos usar modelos baseados em árvore de decisão, então essa decisão acaba não sendo tão relevante assim, porque eles funcionam bem mesmo dessa maneira. Aqui nós vemos as dimensões, então temos 1460 exemplos e 36 variáveis numéricas. A Random Forest, eu acredito também que muita gente já conheça, ela é basicamente um modelo em que você pega várias árvores de decisão, faz várias amostras com reposição dos teus dados, faz amostras aleatórias também das tuas variáveis e você vai criando várias árvores diferentes, várias árvores que elas são ruins se você pegar cada uma delas, mas quando você faz a média,
o teu erro acaba sendo ali eliminado. Não é eliminado totalmente, claro, mas ele é melhor do que cada uma das árvores que compõem o teu ensemble. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é um ensemble de outros ensembles. Mas como hoje a computação, o poder computacional que a gente tem é grande, a gente acaba vendo esses modelos que são ensembles como modelos individuais. Então, nós temos aqui 1000 árvores. Normalmente, a Random Forest ela é um modelo tão simples que se você tiver com preguiça de ajustar os parâmetros, só coloca o máximo que você puder de número de árvores e você já vai ter um resultado bom. Então, aqui nós conseguimos um erro de 0.1458. É um erro, o primeiro colocado da competição acho que está com 0.10 alguma coisa, então realmente é um erro relativamente alto, mas a gente não está nem usando todas as variáveis e também a gente não está otimizando essa Random Forest, só para a gente ter uma ideia do com o que a gente está lidando. Uma das maneiras da gente codificar essas variáveis categóricas é da maneira ordinal, que é basicamente você vai substituir cada nível da tua variável por um número. E claro, se durante a apresentação, que eu esqueci de falar no começo, se vocês tiverem perguntas, por favor, levantem a mão que eu tento responder. Então, o que acontece? Aqui eu simplesmente usei mais uma ferramenta do scikit-learn para transformar. Ele coloca em ordem alfabética os teus níveis e depois coloca 0, 1, 2, 3, acho que começa do 0, e esses valores ele substitui pelos valores originais das tuas variáveis. Mais uma vez, se você for usar um modelo linear, isso provavelmente vai te dar problema, mas os modelos de árvore, eles basicamente não fazem diferença, talvez sejam até melhor usando esse tipo de representação do que um tipo de representação como a gente vai ver na próxima parte. Então aqui basicamente o código aí já leva um tempo a mais para entender. Como a gente está lidando com strings aqui, eu coloquei só para substituir os valores que estavam faltando, um missing só para o scikit não reclamar comigo que tem string e número dentro da minha coluna, mas o resto é basicamente igual o lá de cima. Novamente nós vamos medir na validação cruzada o nosso erro e dessa vez nós temos 0.1438. Tínhamos 0.1458, então efetivamente tem uma melhora bem pequena. Para o Kaggle é uma melhora grande, mas na realidade é uma melhora bem pequena de erro aqui. E nesse caso eu não vou usar essa representação, mas é a representação one-hot, que basicamente significa o seguinte: você vai pegar os níveis das tuas variáveis categóricas e vai transformar em uma coluna. Muito obrigado aí pelo auxílio. Estava cortando uma parte. Eu até coloquei aqui em cima, é uma maneira de fazer com scikit-learn. Como os dados são pequenos aqui, eu usei essa função do pandas mesmo, mas se os dados forem grandes, realmente usem o one-hot, porque ele vai criar uma matriz mais eficiente na memória. Então o que acontece? Imagine que você tem lá novamente a nossa variável categórica cor, azul, branco e amarelo, por exemplo. Ele vai criar uma coluna para azul, uma coluna para branco, uma coluna para amarelo. Nos exemplos que tiverem a cor, ele vai colocar 1 no valor da coluna e o resto vai ser 0. Então, é outra maneira. Nesse caso eu não rodei porque ia acabar tomando mais tempo. Como vocês veem, a gente foi de 79 para 288 variáveis. Então ele acaba tomando mais tempo. Eu lembro que ele ficou um pouquinho pior do que o modo ordinal, quando eu rodei a primeira vez. Por quê? A árvore de decisão, normalmente, elas têm uma certa dificuldade com esse tipo de dados muito esparsos. Esparsos, para quem não sabe, são dados que normalmente têm mais zeros do que outros valores na matriz. Então elas têm um pouco de dificuldade com isso. Pode ser por isso que não fez muita diferença, e também os dados são pequenos aqui, o que não ajuda muito. A segunda parte, para a gente criar diversidade, a primeira parte foi criar os dois, no caso os três, mas os dois que a gente vai usar, que são as variáveis só numéricas e as variáveis com as categóricas. Então nós vamos criar dois modelos baseados nesses dois bancos de dados. A segunda parte é uma parte que nem todo mundo acaba pensando, que é transformar o alvo que você está tentando prever. Esse é um problema de regressão. Então, nós temos ali preços. Se a gente está tentando minimizar uma métrica que envolve logaritmo, por que a gente então não transforma o nosso alvo em logaritmo para minimizá-la diretamente?
E essa é a primeira transformação que a gente faz aqui. Fora isso, a gente ganha no caminho o fato de que nós vamos ter mais modelos diferentes para jogar no nosso ensemble. Então a gente pode criar um modelo treinando com a variável na forma original e treinando com a variável depois de aplicar o log. Uma coisa interessante do ponto de vista matemático é que normalmente o log deixa a variável com uma distribuição mais próxima da distribuição normal. Então, uma das razões que o pessoal justifica é porque você vê uma melhora no teu erro. Vocês veem que aqui já diminuiu mais 0.002, né? Basicamente, essa é uma das transformações. Tem também a transformação da raiz quadrada, ou, no caso, qualquer raiz. Teve um caso que eu usei a raiz 15ª. Por que ela funcionou? Eu não faço ideia, mas era a que funcionava melhor. Aqui eu dei o exemplo da raiz quadrada, basicamente a mesma coisa. Random Forest, só que dessa vez nós estamos treinando com o y na forma de raiz quadrada e aqui na forma de log, em vez de treinar na variável original. Vocês vão perceber que eu não estou usando a função log, eu estou usando a função log1p. Por que isso? Porque essa é a função que ela faz o log do x mais 1. Quando você tem 0, o log de 0, se não me engano, ele é menos infinito ou coisa parecida. Então, quando você faz o log mais 1, o log do x mais 1, você não tem esse problema, você consegue transformar a variável de forma mais estável. Então, nós temos a raiz quadrada, até agora nós temos duas fontes de diversidade. Nós temos os dois conjuntos de variáveis e duas transformações do alvo. O terceiro método que a gente pode usar para gerar modelos diferentes é justamente variar o algoritmo, o modelo que a gente está usando. Então, eu particularmente gosto muito de modelos baseados em árvore de decisão. Então resolvi colocar o Gradient Boosting aqui, que é basicamente aquilo que eu falei. Assim como a Random Forest faz a média das árvores, o Gradient Boosting ele vai treinar numa forma muito superficial, ele vai treinar cada árvore dando mais valor aos exemplos que as árvores anteriores erraram, que o conjunto de árvores anteriores erraram. Então a 100ª árvore vai focar nos exemplos que as 99 anteriores tiveram problema. Novamente, aí já se torna um pouco repetitivo, a gente vai medir o erro aqui e vocês veem que agora a gente vê uma diferença considerável no erro. Usando o Gradient Boosting, nosso erro caiu para praticamente 0.13, quando ele estava em 0.1420. Então a gente já começa a ver que dá uma diferença. Por quê? A Random Forest ela acaba não conseguindo capturar alguns detalhes que tem nos dados. E o Boosting, como ele vai sempre tratando dos erros das anteriores, ele acaba conseguindo capturar mais esses detalhes que tem nos dados. Existem casos, se os seus dados tiverem muito ruído, o Boosting ele pode ser pior que a Random Forest, porque ele vai tentar capturar esse ruído. Mas, normalmente, o Boosting acaba sendo melhor que a Random Forest, basicamente em quase qualquer caso. Então, a gente tem, novamente, esse é o log, o Gradient Boosting com o log, com a raiz quadrada, nos dois casos que a gente tem. Nosso melhor modelo individual, então, é esse de 0.1298 aqui que a gente tem, usando todas as variáveis e transformando com o log a nossa variável antes de colocar no modelo. Cheguei, mas eu não usei justamente porque, assim, como ele tinha 288 variáveis, ele ia tomar mais tempo, então para o pessoal rodar ia ficar muito tempo. Mas quem tiver paciência, tira o comentário lá e tenta rodar com o X3 também, que eu imagino que vai melhorar um pouco mais o ensemble. Então aqui é o stacking. Tudo que a gente fez até agora foi para essa parte. Foi para que a gente pudesse fazer essa parte. O stacking, a gente vai gerar previsões com esses nossos modelos e a gente vai usar essas previsões como entrada para um segundo modelo. Então vamos para o código, que eu acho que fica mais fácil de explicar. E aqui uma parte que, pelo menos quando eu tentei entender, eu levei um tempo para entender o sentido disso, é que eu estou usando dois esquemas de validação separados. A gente precisa de um esquema de validação externo e de um esquema de validação interno.
Porque nós estamos treinando os modelos em uma parte dos dados. E nós precisamos de dados novos para testar esses modelos. Então, vamos supor que você quer gerar as previsões. Para fazer o stacking, você precisa fazer o seguinte. Assim como você gera as previsões, por exemplo, nas 4 primeiras partes dos teus dados, para avaliar na quinta, na validação cruzada, você vai começar a salvar essas previsões. Então, você vai salvar as previsões treinando com os 4 primeiros, salva as previsões que eles fizeram no quinto. Treina com o 2, 3, 4, 5, salva as previsões do primeiro e assim vai. Aí você fala, bom, todas as previsões, então, são de dados que não foram usados para treino. Só que o que acontece é o seguinte, quando você vai avaliar isso, você treinou, para você ter a previsão da quinta parte, você treinou usando a quarta parte, por exemplo. Então, quando você está treinando numa parte que não inclui a quarta parte, você está, de alguma maneira, vazando informação para essa parte. É uma coisa que, pelo menos para mim, foi difícil de entender, mas assim, para realmente entender por que você precisa de 2 validações cruzadas, realmente tem que pensar bem, tentar desenhar, fazer qualquer coisa para tentar entender isso, porque se vocês não fizerem isso, os teus resultados não vão ser confiáveis. Vocês vão ter resultados que vão parecer muito melhor do que eles são. Então, o que acontece? Nós temos aqui a primeira divisão, e essa é uma outra maneira de fazer validação cruzada no scikit-learn. Nós temos aqui a primeira divisão dos dados, que a gente está fazendo treino e teste, e eu já fui preparando os dados originais de treino e teste aqui. Para facilitar a nossa vida, não ficar cheio de código, eu simplesmente usei a função aqui para fazer o produto dessas listas que eu tenho aqui. Então, nós vamos treinar modelos na combinação dos modelos que a gente tem, das transformações do alvo e dos conjuntos de variáveis. Então, nós vamos ter no total 8 modelos no nosso ensemble. Quando a gente treina esses modelos, vocês veem que eu fiz aqui, e o scikit-learn agora, na nova versão, ele tem essa função que ajuda muito, que é o cross-val predict. Então, em vez de você ter que fazer todo um ciclo, salvar as previsões, você chama essa função, ele já te dá todas as previsões salvas direitinho no formato certo. Ele vai gerar previsões, no caso, para todos os nossos dados de treino, que de uma forma fora do treino, e a gente vai salvar essas previsões. Aqui tem só umas... Eu precisei mudar as dimensões e tudo mais para ele conseguir concatenar todas as colunas, mas é basicamente isso que está acontecendo. Então, a gente pega um modelo, treina no nosso conjunto de variáveis originais, com a transformação do alvo escolhida, e aí a gente prevê nos dados de validação do segundo ciclo de validação. Depois a gente tem que fazer a mesma coisa pro exatamente, a gente treina nesse e prevê para validação. Então, nessa parte é só isso. A gente faz isso para todos os modelos. Depois a gente concatena essas previsões. Então, a gente vai pegar todos os vetores de previsão e vai transformar cada um numa coluna da nossa nova matriz X, que normalmente é o nome que a gente usa. Concatenou com o NumPy. Aqui eu coloquei só um modelo da regressão linear regularizada, bem simples para a gente concatenar. Então, basicamente, a gente está fazendo aí uma soma de coeficientes vezes as previsões que a gente teve. Novamente, eu transformei a variável, só que dessa vez, vocês veem que aqui está o predictions CV, em vez de estar os nossos X. Então, na verdade, nós estamos usando as previsões que nós temos para esses dados. Nós treinamos com os dados gerados nessa parte da validação cruzada e, para fazer as nossas previsões, nós vamos usar o... deixa eu ver que nem eu estou entendendo o meu código agora. Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui. Ah, tá. Eu já gerei as previsões do teste, então essas previsões do teste, na verdade, são as previsões dos nossos modelos de primeiro nível nos dados de teste, que nós não usamos para treinar. E elas vão ser também a entrada para as nossas previsões agora do teste da validação do nosso ensemble. Eu sei que, pelo menos para mim, eu até espero que para vocês não seja tão complicado isso, mas vale a pena aprender isso aqui. Então, aí depois eu fiz a média e tal, e aqui tem os resultados. Então, para cada divisão
da nossa validação cruzada e nós temos a grande melhora a 0,1290, que na verdade é 0,62% que melhorou em relação ao nosso melhor modelo individual. É uma diferença bem pequena, por quê? Primeiro que nós não otimizamos esse ensemble para performance. Isso aqui é um exemplo para vocês verem o código, como é que é feito. Se vocês pegarem para otimizar um ensemble para performance, vocês vão ver um ganho maior. Na literatura tem ganhos aí de 30%. Na minha prática eu já vi ganhos de 5%. Aí você fala, pô, mas isso é significativo? Depende do teu caso. Se você está trabalhando num fundo de investimentos, você ter 1% a mais de precisão, 0,5% a mais de precisão vai fazer diferença. Se você está trabalhando com dados de críticos de saúde, salvar uma porcentagem a mais de pessoas pode fazer diferença também. Então, depende muito do caso, se vale a pena ou não. Tem o famoso caso do Netflix, que eles criaram um ensemble que melhorou em 10% o sistema do Netflix, mas não foi implementado. Mas o que acontece é que várias partes desse ensemble acabam sendo implementadas. Então, existem várias maneiras de vocês conseguirem usar esses ensembles na prática. E essa foi minha tentativa de tentar simplificar. Hoje tá bom o negócio. De simplificar um pouco essa questão do stacking. Foi o método que eu usei em todas as competições que eu tive um bom resultado. O mais importante efetivamente é você fazer a análise dos dados e gerar bons modelos, mas isso aqui dá aquele ganho final, é um ganho quase garantido que você vai ter sobre os seus modelos. Basicamente isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, está no meu site esse notebook para quem quiser baixar, o mariofilho.com. E muito obrigado pela atenção de vocês. E tem pergunta? Esse teu código aí, onde é que você colocaria, por exemplo, um medidor de variabilidade dos modelos? Esse modelo é muito bom com essa parte dos dados e esse é muito bom com o outro. Onde você colocaria num código como esse? Para justamente ter modelos bem diferentes e poder ter uma variedade muito boa. Entendi. Nesse caso, você teria que fazer tudo que você for fazer nos modelos de primeiro nível tem que ser dentro desse loop de validação cruzada. Porque qualquer coisa que você faça usando os dados todos, usando esse teste, você pode contaminar e o teu ensemble vai parecer melhor. Então eu colocaria aqui dentro. Na prática, quando eu estou tratando de dados de cliente, eu sigo tudo isso aqui. Em competição, não. Em competição é uma bagunça, eu vou fazendo a coisa mais rápida, porque a gente não tem tempo para ficar fazendo tudo perfeitinho, né? Mas tudo dentro aqui desse loop de validação externo. Aqui você fez um ensemble em 2 níveis. Isso. Até quantos níveis você chegou a fazer? E eu queria perguntar, além disso, se a ordem impacta. Ou seja, no final do dia é uma grande tentativa e erro aqui. Então, até quantos níveis você vai brincar de tentativa e erro? E se você brinca também com a ordem de aplicação do modelo? Então, eu já fiz um de 3 níveis, já vi feito um de 4 níveis, né? Enquanto você vai tendo ganho, você pode continuar fazendo, né? É aquela questão, numa aplicação prática, não vai valer a pena você ter um modelo de 10 níveis, por exemplo, que você vai precisar de um poder computacional muito grande para poder rodar, né? Então, se eu já fiz assim, se eu mexo com a ordem, na verdade você vai vendo o que funciona, né? Então você tenta, por exemplo, pegar um modelo de árvore e uma rede neural, que são duas coisas bem diferentes, e colocar junto. Você vai vendo o que funciona, né? Selecionar muito os tipos de modelos, eu não sei, dependendo do modelo que você usar aqui, nessa parte, vai funcionar bem. Mas realmente é uma questão caso a caso. O problema de machine learning, ou a solução, não sei, é que caso a caso você tem que ir testando as coisas para ver o que realmente funciona no conjunto de dados específico que você está tratando. Opa. Classificação, binária, multiclasse, ranking, recomendação, funciona para... Exatamente. Então, a pergunta que eu não sei se dá para pegar no microfone lá era se esse método funciona para outras coisas além de regressão, e funciona. Se você pesquisar na internet, vocês vão achar aplicado em todo tipo de coisa esse tipo de método. Você acaba tendo um problema quando você tem série temporal.
que aí você não pode dividir aleatoriamente, né? Aí você tem que pensar mais como é que vai fazer tal, separar uns dados de acordo com a parte temporal, mas dá para fazer também. Isso. Esses conjuntos, vários níveis, variável, 2, 3, 4, enfim, quanto que você tiver, para um ganho que é pequeno a cada vez. Não existe nada que vai te custar assim, 20% de uma vez só. Como é que você se organiza? Você já tem alguma metodologia, alguma coisa para você se organizar para testar esses vários dentro de um ambiente de produção onde a coisa está correndo? Por exemplo, no meu caso, no geral, mercado financeiro, trade, né? Alta frequência. Então, aí a gente tem que decidir mais ou menos rápido. Para você experimentar todos, fica complicado às vezes tem que retreinar, porque você não tem, precisa, né? E o ganho no final, às vezes, então, você perdeu um dia, 2, 3 dias e um dia, né? Um ganho que é muito pequeno. Agora, outro caso, que está falando agora, que é a classificação já em texto jurídico. Então, depois de experimentar muito entre words, né, e word to back, como o word to back foi muito mais complexo, parecia muito mais fantástico, o ganho foi zero. A gente ficou com a classificação comum, né, que era bem básica, mais rápida e tudo, obteve praticamente o mesmo resultado. Sim. Você tem na cabeça assim, como é que uma equipe se organiza, como é que faz, para aqueles que estão ali na bancada o dia todo? Sim, sim. Então, não, que é isso. É uma pergunta bem relevante. Basicamente, para tentar resumir para o pessoal ouvir, seria mais ou menos na prática como é que você faz para ver se vale a pena ou não ter esse ensemble. Mais ou menos isso, né? Entendi. Na verdade, assim, os testes que eu faço, eles são... eu não faço eles em produção, né? Quando eu vou para a produção, eu tento garantir pelo menos que eu sei mais ou menos o que eu vou esperar, né? Então, o que normalmente se faz é justamente você ver o que está relativamente funcionando e que vale a pena do ponto de vista computacional você usar na validação, e aí você testa em produção, né? É aquele negócio, é uma troca entre poder computacional e se o ganho vale a pena, porque tem hora que o ganho não vai valer a pena realmente. Se você tentar implementar um ensemble, por exemplo, da competição do Netflix, que tem centenas de modelos, por causa de 10% não vai valer a pena, entendeu? Mas se você implementar algumas partes dele que você testou, talvez valha a pena. Aí é uma questão realmente de você decidir se vale a pena ou não ter esse custo computacional que você vai ter. É muita tentativa e erro. Exatamente. Talvez se a gente tiver vários testes desses, a gente cria um modelo para ver se o modelo vai melhorar ou não. Mas pelo menos na minha experiência, machine learning é muito aplicado, é muita tentativa e erro. Tem muita coisa até que você vê na teoria. Um caso interessante assim. Teoricamente, árvore de decisão, se você, por exemplo, colocar a tua variável x na forma normal ou colocar transformada com log, na teoria ele não pode fazer diferença, mas na prática faz diferença, porque o modo como ele encontra o split lá da árvore vai te dar uma diferença maior ou não. Então, assim, realmente, quanto mais eu faço machine learning, mais eu vejo que tudo tem que testar para ver. Diga. Eu não sei se teve algum momento eu perdi isso, mas eu tenho uma avaliação de cada variável para ver o que vale a pena ser utilizado, descartar algumas coisas. Nesse caso, a pergunta é se teve alguma seleção de variáveis antes de fazer os modelos. Nesse caso, como nós estamos buscando tanto a diversidade quanto o poder dos modelos, normalmente vale a pena você criar vários modelos, mesmo em conjuntos de variáveis que talvez não sejam tão fortes, justamente porque eles vão ser diferentes. Eu já tive modelos que eram terríveis individualmente e eles complementavam muito bem os outros modelos que eram bons, né? Então, eu não fiz nenhuma seleção. Essa questão de seleção de variáveis é um pouquinho complicada de fazer corretamente, né? Mas eu não fiz, poderia ser feita, mas na questão dos ensembles eu realmente recomendo que você coloque vários conjuntos diferentes, nem que eles sejam conjuntos aleatórios, mas talvez você não vai ter um ganho tão grande com a seleção de variáveis. Uma coisa para se notar é que os modelos de ensemble de árvores, eles
já fazem uma seleção interna dessas variáveis, né? Então você pode jogar a variável pra caramba na Random Forest que ela vai aguentar bem, né? Então também tem essa questão, realmente é outra coisa que é testar, no caso específico, se vale a pena ou não trocar. As variáveis que normalmente atrapalham são variáveis que estão te dando alguma informação que não vai ser possível você ter depois, né? Então, por exemplo, o caso clássico que eu conto é o caso que o cliente no banco de dados ele tinha alguns clientes que identificaram o país de onde eles se cadastraram, outros clientes não tinham identificado. E essa variável previa com 99,9% da métrica que a gente estava usando os clientes corretamente na tarefa que a gente estava tentando resolver. O que acontece? Esse é um caso onde você efetivamente tem que tirar a variável, não só porque se está bom demais para ser verdade tem alguma coisa errada, mas é o tipo de variável que eu tiraria. Variáveis irrelevantes eu não me preocupo tanto quanto com aquelas que são relevantes demais, né? Opa! Sim. Eu fiz também. Aqui nesse ciclo, ele faz tanto pro... Eu fiz ali em cima para o Random Forest. Está aqui, ó. Acho que eu passei aqui. A Random Forest com log e a Random Forest com a raiz quadrada, né? Sempre você faz para todos, né? Para ver. E normalmente é aquele negócio, depende do teu caso, mas na minha experiência, a regressão vai muito bem com log, mesmo quando essa não é a métrica de erro. Por causa da questão da distribuição, que fica mais normal e tal. Diga. Você falou, você até deu ênfase na questão de ter o in e o out ali, né? Isso. Mas eu não achei no código do Cafold isso, eu achei o out. Ele está aqui. Aqui. É que a única coisa que muda do out para o in é a seed dele. Ah, tá. Onde eu usei o in, ele está... Opa, só sobe um pouquinho, por favor. Ele está aqui, ó. Aqui. Escondidinho. Na validação cruzada desse aqui. Então, esse aqui a gente faz usando o in e a gente vai ter o out para avaliar os dados de teste. Logicamente, você pode fazer fora de uma validação cruzada. Você pode ter um dado, um conjunto só para você fazer esse teste fora, né? Aí vai de cada um o que funciona melhor. Porque isso aqui, quando você está fazendo um ensemble de verdade, isso aqui demora pra caramba. Então, aí essa é a forma, digamos assim, mais correta de fazer, mas não é a mais rápida. Pelo que eu entendi, então você fez no de fora, você separou em 5, separou um pedaço para teste depois. Nesse interno, você separou as outras 4 e mais 5 para fazer a validação. Exatamente, perfeito. Então, nós separamos, vamos lá, nós temos aqui 1000 exemplos. Nós temos a quinta parte, temos 200 exemplos que estão separados no out. E aí nós temos esses 800 exemplos para o interno. Nós vamos separar esses 800 em 800 dividido por 5, que matemática de cabeça eu não sei fazer. Mas a gente separa de novo e aí a gente faz as previsões para esse, treina o modelo de segundo nível nessas previsões e aí a gente vai fazer a avaliação nesse que ficou de fora de tudo, né? Porque senão você vaza dados. Para entender, eu demorei bastante para entender como é que era uma forma tão sutil de vazar dados, mas vaza. Vaza informação. Acho que é isso, então. Muito obrigado de novo. Na verdade, eu tinha uma pergunta. Pode ser? Não, o comentário que você fez antes, quando você falou sobre aplicar o log, que a teoria diz que não muda, mas na verdade muda, me lembrou uma velha piada que é a diferença entre teoria e prática, né? Sabe qual que é? Não. É que na teoria não tem diferença, mas na prática tem. Mas o que eu queria fazer de pergunta mesmo é o seguinte. Isso tem a ver com uma discussão interna. A gente vive debatendo tudo quanto é tipo de tecnologia aqui também, né? E quando a gente estava falando sobre o Júpiter, especificamente, numa reunião interna aqui, um colega falou assim, o problema do Júpiter é que depois é muito difícil botar em produção o que você desenvolveu aí, porque é um ambiente exploratório, que é para isso que é feito, mas depois para botar em produção é ruim. Então eu gostaria que você comentasse um pouco isso, se você puder.
Sim, claro. O que acontece é o seguinte, normalmente eu realmente uso o Jupyter mais para análise exploratória mesmo. Nesse caso, como é para um tutorial, eu coloquei ele no Jupyter. Mas se fosse nos meus modelos, por exemplo, eu faço isso aqui num script de Python separado mesmo, né? Então, realmente, eu tento dividir entre o Jupyter. Eu já usei o Jupyter para algumas coisas que eu ia usar numa competição. Nunca usei para cliente nesse sentido de colocar em produção. Realmente, para produção vale mais a pena fazer no script, mas para testar coisa, o Jupyter, para mim, eu vou testando, faço uma bagunça que depois eu não entendo mais nada, e aí eu tento organizar num código separado, num arquivo separado. Diga. Sim, sim. Você pode treinar. Se você treinar o modelo aqui, você pode salvar e depois usar, né? Eu não sei se era sobre isso. Sim, sim. Sim, sim, sim. Salva o modelo, exatamente, carrega. Exatamente, dá para fazer isso também. É outra alternativa. Legal. Tem uma outra também, a forma assim, acho que mais clara, se você fez tudo no notebook e depois você queria transformar em script, ele tem uma opção, né, de você salvar em .py, você vai ter que tirar alguns comentários, que às vezes é meio chatinho, mas dá para você salvar também, né, para facilitar aí o teu processo de transformação. Opa. Entendi. A primeira coisa que eu fiz foi aumentar a memória do meu computador para o máximo. Isso me ajudou bastante. A segunda coisa é o seguinte, tem métodos, por exemplo, teve um cliente que eu desenvolvi um modelo para ele no meu computador com 16 GB e ele foi usar num de 4 GB. Então aí, né, deu um probleminha. O que acontece? Só que, por exemplo, na parte da previsão, o que a gente fez? A gente dividiu as previsões dele e foi fazendo aos poucos. Então, a gente não carregava tudo na memória, e aos poucos fazendo essa previsão, né? Então, se você não tem a possibilidade efetivamente de ter mais memória, o esquema é você achar esses modos de você carregar os dados parcialmente e ir treinando parcialmente o modelo, ou então prevendo parcialmente os modelos, tanto no Kaggle quanto em produção. Beleza? Acho que agora acabou. Cadu, você vai querer fazer sorteio já? Tá. Bom, pessoal, acho que... Obrigado, Mário, mais uma vez. Acho que de conteúdo, digamos assim, terminamos aqui o nosso PyData. A gente vai ter agora a pizza, né, como o nosso amigo falou. Então, espero que vocês fiquem aí, se precisarem ou quiserem conversar com a gente, conversar entre si, por favor. Acho que a gente está aqui também para fazer um network, acho que é bem interessante. E espero ver vocês nos próximos aí. Vamos ver se a próxima vez a gente consegue colocar numa sala 200 pessoas e aí vamos ver que bagunça que dá, tá bom? E daí vamos ver no final, quando o nosso amigo lá terminar, a gente vai fazer o sorteio das camisetas da Audacity. E aí a gente para todo mundo aí para a gente fazer esse sorteio, tá bom? Valeu, obrigado por hora. Até mais.